E aí, galera, bem-vindos novamente ao canal. Bom, como combinado então no vídeo anterior, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre distribuição de frequência, tá? Bom, o que seria isso? Vamos entender aqui, ó, o significado de cada palavra. Vamos pegar a língua portuguesa aqui como principal aliada nessas definições. Bom, o que é distribuição? Distribuição é literalmente o ato de distribuir, espalhar, né? Frequência. Por exemplo, você está numa sala de aula e aí você percebe que tem aluno que não compareceu, faltou. Logo, esse aluno ele não está frequente. Então, ele não faz parte daquela turma naquele momento. A frequência é justamente a quantidade de vezes que algo aparece. Exemplo, fizemos uma pesquisa para coletar lá os dados, né, em uma população, e a pesquisa foi o seguinte: qual é a sua cor preferida? E aí a gente viu lá que 5 pessoas disseram azul. Então, qual é a frequência do azul? 5. Então, a frequência é nada mais que a quantidade de vezes que algo na sua coleta aparece. Então, a distribuição de frequências é a maneira como a gente vai distribuir essas quantidades. Ou seja, como que você vai colocar essa informação, tá certo? Então, vamos analisar aqui, porque nós vimos no vídeo anterior que existem variáveis qualitativas e quantitativas. E nas quantitativas existem os dados discretos e os dados contínuos. Então, aqui a gente vai bater um papo sobre dados discretos primeiro, tá certo? Vamos deixar o contínuo para depois. Então, vamos lá. O que seria uma distribuição de frequência para dados discretos? Lembrando que o discreto, né, é aquele que não admite valores fracionários, né? Somente valores inteiros aí. Então, vamos bater um papo a princípio sobre esses discretos. Como que a gente vai distribuir a frequência? Bom, a melhor maneira, nesse caso aqui a princípio, para se apresentar, é via tabela. Tá? A gente viu que tem como você também mostrar via gráfico. Mas primeiro vamos colocar aqui via tabela, certo? A tabela ela é composta aí por alguns tipos de informações que visam retratar, né, exatamente quantas vezes cada coisa apareceu. Exemplo, vamos supor que você faz uma entrevista e aí nessa entrevista você falou com algumas pessoas, né, vamos colocar aqui um quadradinho, um retângulozinho bem simples aqui, que é onde eu vou literalmente apresentar, né, aqui os meus dados. Para você apresentar, é necessário você organizar esses dados da melhor maneira possível. Então, eu vou dividir aqui, ó, ao meio, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Na hora de fazer a minha coleta, você não vai ter a sorte de fazer uma coleta e os resultados aparecerem já arrumadinhos para você, tá? Então, vamos lá, eu fiz uma coleta e perguntei, sei lá, qual que é a sua letra preferida do alfabeto. Aí os caras começaram lá. J, M, uma pesquisa bem besta, mas A de novo, B, L, M, A, X, W, M, N, P, O. Vamos ver quantos tem aqui. 3, 6, 9, 12, 13, 14... mais um para arredondar, né? E por fim, o x de novo. Bom, neste caso aqui, esses dados, né, eles fazem parte da minha coleta, mas eles não estão organizados. Aí, o que eu preciso fazer, então? Aqui são os dados que a gente chama de dados brutos. O que é dado bruto? Né? Sem organizar nada, do jeito que você catou, tá ali, tá? Então, vamos colocar aqui BR de bruto.
E aí aqui embaixo vai ser os meus dados em row, ou seja, eu vou organizar. Eu vou organizar como? Em ordem alfabética. Ó. Então a gente percebe aqui, eu vou rabiscando, não é o que você deve fazer, mas eu vou fazer aqui para não esquecer nenhum. Ó, temos 3 As, então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, A. Temos B? Ó, tem 1, então vem para cá. Não tem C, não tem D, não tem E, F, G, não tem H, não tem I, ó, tem J. Então, um J. Não tem K, mas tem L aqui, ó. M, 1, 2, 3. Então, M. N, ó, tem um aqui. O, tem um. P, tem um também. Não tem Q, não tem R, não tem S, não tem T, não tem U, não tem V, mas tem X, ó. 2X aqui. E, por fim, um W. Bom, creio que seja uma coisa assim muito óbvia o que eu vou dizer. A quantidade de elementos no roll tem que ser igual à quantidade de elementos no bruto, né? Faz todo sentido, né? Você não pode organizar e sumir elemento, tá? Bom, ao fazer isso, aí você pode montar uma tabela para fazer essa distribuição de frequência. Ó, então, você vai lá e monta uma tabelinha. E toda tabela, já vamos deixar claro, tem que ter nome, tá? Então, vou colocar uma tabela aqui. Aí você tem que escrever antes da tabela. Tabela referente à coleta de dados realizada entre os alunos de determinada escola, em que foi pesquisada a letra preferida de cada um. Então, tem que ter um título, mostrar qual foi a variável na pesquisa, tá? Então, toda tabela tem que ter um nome, e esse nome vem antes. Você não põe o nome da tabela embaixo, não. Tem que ser antes da tabela, tá? Primeiro você vê sobre o que fala a tabela, para depois você ver a tabela. Bom, e aí nessa tabela, o que a gente vai ter aqui, né? Eu vou colocar aqui letras preferidas. Ó, então, foi... Opa, esqueci o T, ué. Ó, letra preferida. Eu vou colocar no singular, por quê? Porque foi feito assim, né? Você não pergunta quais suas letras preferidas. Não, foi a letra preferida. Cada um vai ter a sua. E aí, depois disso aqui, ó, nessa segunda coluna, eu vou colocar a frequência. Né? Ou seja, quanto que apareceu cada uma. Frequência observada. Essa frequência observada, eu vou colocar exatamente a quantidade de vezes que apareceu. Então, isso é chamado de frequência absoluta. Então, vamos chegar isso aqui para cima, ó, e escrever aqui o absoluta. Tá? Ou seja, com números absolutos. Então, frequência absoluta. Dessa forma, tendo visto então do que se trata, vamos só organizar aqui então com uma grafia um pouco melhorzinha, né? Quando você vai organizar os seus dados, é sempre bom então você organizar a sua tabela, dividir aqui em colunas e a partir daí você descreve o que é a respectiva coluna, né? Então, no caso aqui foi letra preferida, ó, e nós tivemos também a frequência absoluta. Essa frequência absoluta, carinhosamente, a gente abrevia como FA, tá certo? Então, na matemática, a gente sempre tem essa preguiça de não escrever as coisas, né, como elas são, a gente sempre tenta abreviar. E aqui não vai ser diferente, não, tá certo? Bom, daí você olha quais são as letras que você coletou. Então, por exemplo, ó, eu tive aqui a letra A representada. Então, quem falou A? Quantas vezes? 3. Ó, então, isso aqui já foi embora. E aí você vai fazendo a mesma coisa com todas as letras, até completar a sua tabela. Tá? Então, é assim que a gente representa aí a frequência absoluta
em uma dada pesquisa observada com dados discretos, tá? Ó, B só teve 1, né? E assim você vai colocando todas as linhas até chegar na última, tá? Não vou colocar todos porque eu não vejo necessidade disso. Até chegar na última, onde você vai colocar lá a letra W. E essa letra W apareceu apenas uma vez. Bom, tendo feito isso, assim como eu disse que toda tabela tem que ter nome, toda tabela tem que ter nessa última linha o total representado. Você não pode esquecer de colocar o total. E o que é o total? O total de dados que foram apresentados acima, ou seja, a soma de todas essas frequências absolutas. No caso, daria 15, né? Porque aqui eu fiz uma pesquisa com 15 pessoas, tá? No meu exemplo. Bom, então, está aqui uma distribuição de frequências para dado discreto, tá? Então, é assim que a gente coloca. Não se esqueça, repito, que toda tabela tem que ter nome e toda tabela tem que ter o total de dados que foram coletados aqui. A gente não deixa para o leitor somar e saber quanto foi esse total, não. Tá certo? Bom, dentre as frequências, nós temos também o que nós chamamos de frequência relativa. O que é a frequência relativa? Ó, vou abrir mais uma coluna aqui. A frequência relativa, bom, relativa tem a ver com relação, né? Então, em relação a alguma coisa, em relação a algo. Sim, é exatamente isso. A frequência relativa ela é em relação ao total de elementos que você pesquisou. Bom, e o que na matemática a gente conhece que tem uma relação direta com o total que a gente pesquisou? Porcentagem, né? Ah, então a frequência relativa é uma porcentagem? Sim, exatamente isso, uma porcentagem. Estou tentando centralizar aqui, só que esse 15 não vai dar para centralizar, então vou deixar ele aqui mesmo. O que seria então a frequência relativa? Ó, vamos ver, ela é bem facinha de calcular, bem simples. E geralmente as tabelas, elas vêm com esses dois tipos de frequência, a absoluta e a relativa. Como que você calcula a relativa? Ué, é o que você tem em relação ao total. Então, olha aqui, ó, letra A. Nós tivemos 3, né? 3 frequências. Mas são 3 dentre quantas? Em 15. Ah, tá. Bom, simplifica a fração, então dá 1 em 5. Né? Dividir por 3, em cima e embaixo. Só que 1/5, o que a gente vai fazer então? Vou multiplicar por 20 embaixo e em cima. Então, vai ficar 20 centésimos. Ou seja, 20%, né? Ah, tá. Então, 3/15 é a mesma coisa aqui. 20%. E aí você vai colocando a porcentagem relativa a cada uma das linhas. Ó, vai preenchendo todos. No final, obviamente, o total tem que dar 100%. Tá? Isso é fato, né? Não tem como não dar 100%. Tem que ser 100%. Então, essa é a diferença entre a frequência absoluta e a relativa. Então, basta você pegar o valor que você tem na absoluta e dividir pelo total. Você faz divisão como você quiser. E aí, o resultado é justamente a sua porcentagem. Tá certo? Você vai fazer a divisão, sei lá, deu 1/5, né? A divisão dá 0,2. Aí, você tem que pegar as duas casas decimais depois da vírgula. Então, tem que pôr o 0 aqui. Ó. Então, isso aqui é 20 centésimos. Se são 20 centésimos equivale a 20%. Tá certo? E assim você vai montando linha por linha da sua frequência relativa. Ok? Bom, como que a gente faria, então, para fazer uma distribuição de frequências de dados contínuos? Não é muito diferente. Não é muito diferente. Então, primeiro você tem que ter a sua pesquisa lá contínua. Vamos pegar o seguinte exemplo, então. Suponhamos que a gente tenha feito lá uma pesquisa com 20 pessoas, tá? Vou pegar aqui de azul. Então, você entrevistou lá 20 pessoas. E nessas 20 pessoas, a gente fez a seguinte pesquisa. Quantos quilos cada um pesa, né? A gente perguntou lá sobre a massa corporal de cada um.
Então, quantos quilos você pesa? E aí os caras foram respondendo. Aí tem gente que falou lá, 17, não, 17 quilos também é demais, né? 47 quilos, 52, 80, 55, e foi. Todos os 20 dados lá. Bom, se a gente for organizar isso aqui do mesmo jeito que nós organizamos isso aqui, dificilmente a gente vai ter valores repetidos, né? Porque a chance de você ter duas pessoas pesando a mesma coisa, né, ela é pequena, considerando que você vai falar ainda só de número inteiro, né? Imagina se você puder colocar o peso aí com casas decimais. Aí é mais remoto ainda. Mas beleza, aí você fez você fez a coleta de 20 dados, né? 20 pessoas aí. E aí a gente vai organizar esses dados em uma tabela. Ah, beleza. Então vamos lá. Por enquanto é a mesma coisa, né? Então tá aqui minha tabela. Vou escrever na primeira linha da tabela sobre o que se trata. Lembrando que aqui em cima a gente escreveu o nome da tabela, né? Tabela referente a massa corporal de cada um dos 20 alunos de determinada escola, por exemplo, tá? Daí, opa, peraí que eu peguei coisa errada aqui. Aí, vou dividir aqui, porque do lado esquerdo vai ser os valores, né, do peso. E aí aqui eu vou colocar frequência absoluta e frequência relativa, certo? Bom, daí eu decidi dividir essa tabela em 5 linhas. Eu vou apresentar isso em 5 linhas. Vamos ver se eu tenho uma noção boa aqui de espaço. Vamos ver se vai ficar tudo mais ou menos alinhado. Rapaz, até que ficou bom, hein? Olha. Até que ficou bom. Ficou top. E aí eu vou deixar aqui mais um espaço, né? Para quê? Para o total, né? Porque toda tabela tem que ter o total. A gente já conversou sobre isso, né? Não tem problema ficar fora desalinhado aqui não. Isso aqui é só para exemplificar mesmo. Bom, aí o que eu fiz? Eu recebi lá aqueles 20 valores e eu decidi agrupar aqueles valores em 5 linhas. Ah, mas a gente pode fazer isso? Pode. Você decide em quantas linhas você quer dividir antes de fazer essa divisão. Só que, detalhe, quando você fizer essa divisão, todos os tamanhos das linhas, esses intervalos de classe, já eu vou falar o que é isso, eles têm que ter o mesmo tamanho, tá? Então, vamos supor que eu fiz lá a pesquisa e vi que ninguém pesa menos do que, sei lá, 46 quilos. E vi também que não tem ninguém pesando mais do que 93, 92, alguma coisa assim. Então, eu não preciso colocar, por exemplo, na primeira linha, pessoas que pesam de 20 a 30 quilos. Por quê? Porque aqui vai aparecer 0. Isso não vai fazer sentido nenhum. Eu tenho que colocar coisas dentro da pesquisa que eu fiz, tá? Então, o que você faria? Você faria isso aqui, ó. A gente poderia colocar aqui, né? Massa corporal. E sempre que você fizer alguma pesquisa, você tem que colocar unidade. Então, sei lá, analisei isso em quilos, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui para caber. Aí, perfeito. Aí, aqui eu vou colocar a minha frequência absoluta, que é o meu FA, né? A gente já conversou sobre isso, vou sempre abreviar. E aqui vai ter o meu FR, que é a frequência relativa, ou seja, em relação ao total, certo? Dessa maneira, vamos lá. Eu vou organizar isso aqui, porque eu quis organizar assim, né? De 10 em 10 quilos. Nem ser de 5 em 5, vamos de 10 em 10. Então, eu coloquei de 45 a 55 quilos, por exemplo. Tá? Vamos assim. Na próxima linha, então, obrigatoriamente, tem que estar de 55 a 65. Porque o combinado aqui é o quê? Todos têm que ter
o mesmo intervalo de classes, o mesmo tamanho, tá certo? Todos têm que ter o mesmo tamanho. Aí, na próxima linha, eu tenho que colocar, então, de 65 até 75. Na próxima linha, eu tenho que colocar de 75 até 85. E assim vai até o final da minha tabela. Tá? Vamos só alinhar aqui, né? Eu, como um bom virginiano, não posso deixar isso desalinhado dessa forma. Por fim, a última linha tem que ser necessariamente, então, de 85 até 95. Mas já já a gente vai conversar sobre essa última linha. Bom, aí vem a pergunta. Tá, mas e se a pessoa pesar 75 quilos? Aonde que eu vou colocar ela? Eu vou colocar nessa linha aqui? Ou eu vou colocar na de baixo? Porque tem dois 75, né? Muito bem. Aí o lance é o seguinte. Existe algo que a gente coloca no intervalo de classe para justamente diferenciar o início do final. Daí, existe uma coisa que a gente faz assim. Ó. A gente coloca um pauzinho aqui bem no começo, na vertical, em todos os intervalos de classe. Ó, a gente sempre vai colocar um tracinho aqui no começo, na vertical. Tá? E detalhe, esses tracinhos aqui na horizontal, eles podem ser pontilhados, igual eu fiz, ou pode ser um tracinho único. Geralmente, ele acaba sendo um tracinho único, tá? Mas você pode colocar ele dessa forma aqui, sem problema nenhum. O que as pessoas costumam fazer mais é assim, ó. Coloca um tracinho único dessa forma aqui, tá? Mas não tem problema ficar pontilhado dessa forma, não. Certo? Aqui eu coloquei 4, né? Vamos deixar tudo igualzinho. Bom, aí esse pauzinho, ele serve para quê? Para te indicar, nesse exemplo aqui, por exemplo, que se o cara pesar 55, ele vai entrar nessa linha. Ele não vai entrar nessa linha aqui. Então, nessa linha de cima, vai ser de 45 até quase 55. Se ele pesar 55, põe na de baixo, até quase 65. Pesou 65, vai para de baixo. E assim sucessivamente, até chegar na última linha. Tá certo? Então, esse pauzinho vertical aqui significa que o número à esquerda ele entra. Tá certo? Esses números à direita são apenas referência e eles serão utilizados na próxima. Tá bom? Bom, feito isso, então, eu decidi que ia ser de 10 em 10 e agrupei cada um. Então, aqui, sei lá, tinha 3 pessoas, aqui tinha 6, aqui haviam 7, aqui haviam 3 e aqui havia 1. Como combinado, né? Toda a tabela na última linha tem que ter o seu total. Somando isso aqui, obviamente, 20, né? Por quê? Porque eu havia feito a pesquisa com 20 pessoas. Então, tem que ser 20 aqui, ó. 3 com 6, 9. 9 mais 1, 10. Aqui tem 10 também. 10 mais 10, 20. E a frequência relativa? Vamos fazer na calculadora aqui, ó, para andar mais rápido. Frequência relativa, obviamente, é você pegar cada um desses valores aqui e dividir por 20. Vamos fazer de cabeça aqui, mais simples. Ó, vamos começar com esse aqui, que é 1 em 20. Gente, 1 em 20 é essa fração aqui, ó. Se você multiplicar por 5 em cima e embaixo, para fazer dar 100 embaixo, em cima fica 5, ou seja, 5%, né? Então, aqui, 5%. Se isso aqui é 5%, então o 3 é o triplo, né? Então, aqui tem 15%. Aqui também vai ter 15%. Não precisa da calculadora aqui, não. E o 6? O 6 é o dobro de 3. Então, aqui vai ser 30%. E o 7? O 7 é 7 vezes 1, então é 7 vezes 5, que dá 35. Vamos conferir para ver se aqui deu 100%? Ó, 30, 45, 60, 65 com 35, 100. Isso aqui sempre tem que dar 100%. Mas se não der 100%, porque às vezes a gente arredonda. Aí você vai mexer no arredondamento do número que deu errado, porque aqui não pode dar 99%, 99,5%. Tem que ser 100. E não pode nem pensar em dar 101, né?
Então, aí você olha os arredondamentos que você fez linha por linha e vai mexendo em algum, para que essa soma seja 100%, tá? Isso é lei, isso é regra, tá bom? Então, está aqui uma tabela de frequências. Por que frequências? Porque tem dois tipos, ó, frequência absoluta e frequência relativa. De dados contínuos, tá certo? Então, mostrei para vocês nesse vídeo como que a gente constrói uma tabela para dados discretos e também para dados contínuos, ok? No próximo vídeo, eu vou te explicar passo a passo uma maneira de construir uma tabela para dados contínuos via regra. Como assim via regra? Aqui eu escolhi de 10 em 10, porque eu quis. Mas vai que eu faço uma pesquisa que se eu puser de 10 em 10, eu vou ter 50 linhas na tabela. Eu teria que pegar um intervalo maior, né? Sim, exatamente isso. Então, existem algumas regras para se fazer, para se construir uma tabela. E aí, no próximo vídeo, eu vou bater esse papo com vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.